O processo de saúde e doença, o processo de saúde e doença é algo que sempre esteve permeando a vida humana, não é? E a gente, todo mundo teme adoecer, né? Ninguém quer ficar doente, todo mundo quer permanecer saudável. Só que tudo na nossa vida é baseado em decisões e ações que a gente toma a partir dessas decisões, né? Eu vou falar um pouquinho da saúde feminina do ponto de vista das abordagens da ciência, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, né, que ela trata geralmente mais do foco das doenças, dos agravos que mais atingem as mulheres em uma proporção maior e também daqueles agravos que levam mais a óbito, né? Então, nesse âmbito aí, a gente tem no Outubro Rosa, por exemplo, a abordagem do câncer de mama, né, que hoje eu mesma, quanto profissional, quando vou palestrar para mulheres, eu sempre falo dos outros cânceres que também estão muito ligados à questão do câncer de mama, né? Todo o câncer feminino, né? Que é câncer de colo do útero, câncer de ovário, que é muito comum em mulheres. São os cânceres que mais atingem as mulheres. Mas a gente vai falar um pouquinho nessa abordagem geral da saúde feminina também. Então, agora eu gostaria, na verdade, que alguém abrisse sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, para a gente dar início aqui. Alguém pode abrir, por favor? Pode repetir, irmã? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Seis, 19? Posso ler? Pode Pode ler. ler. Eu achei aqui também, mas pode ler. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, esse versículo, né, é muito usado para a gente quando a gente vai fazer alguma palestra sobre saúde, alguma pregação sobre saúde, né? Nós somos templos do Espírito Santo, não somos de nós mesmos. Só que as decisões que a gente vai tomar durante a vida vão realmente dizer de quem somos templo, né? E a que este templo, a quem este templo serve. Ellen White, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 6, ela diz uma frase muito forte, muito contundente. Ela fala assim, ó, a natureza protestará contra toda transgressão das leis da vida. E nós temos em nossas mãos, Deus jamais nos desampararia, Deus deixou ao acesso de todo ser humano, né? A natureza nos ensinando como viver, como fazer a melhor forma, né? Deus já deixou aí tudo desde o Éden, como eu falei no primeiro momento que tive aqui com vocês dessa série, né? Que Deus deixou tudo natural para que a gente pudesse viver da forma mais natural e saudável possível, para que a gente pudesse ter longa vida e seguir o ciclo da vida de uma forma que não transgridamos as suas leis. Porém, em nome do prazer, né? E em nome do dinheiro também, né? A gente não pode negar essa realidade. Muito tem se negado, né? Dessas leis naturais, muito tem sido transgredidas e por isso nós pagamos um alto preço com a nossa vida, né? Com a restrição da saúde, né? A aquisição da doença e também o encurtamento da vida. Né? A gente perdeu a longevidade por conta da transgressão das leis da natureza, das leis da vida que o Senhor deixou, né, para nós. Tem também o pai da medicina, Hipócrates, que ele cunhou uma frase que é bem interessante também. Ele não era um homem cristão,
né? Hipócrates ele não tinha essa visão de mundo que nós temos. Ele era um filósofo e ele cunhou a frase seguinte: teu alimento seja o teu remédio e teu remédio seja o teu alimento. Então, olha que importância que tem essa frase para nós, né? Uma frase de um homem que não era cristão, que não tinha a mesma fé que nós, que não conhecia Ellen White, né? Até porque ele é de um período muito anterior, né, a Ellen White. Mas ele falou essa frase e essa frase é maravilhosa. E a gente entende que se os médicos seguissem, né, essa máxima de Hipócrates, como ele sendo o pai da medicina, nós teríamos muito mais saúde hoje. Porque, como o próprio pastor Enéas falou hoje com a gente lá na Sala Emanuel, né, infelizmente, o jogo de interesses é muito maior do que de interesse financeiro, né, do que o interesse na saúde real da população, né, dos seres humanos. E aí, então, a gente volta para a questão da alimentação edênica, né? Do solo, o Senhor fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Isso está lá em Gênesis 2:9. A gente não precisa ler, já estou falando aqui para vocês. Então, o que Deus deixou para a gente se alimentar? Ele deixou cereais, frutas, nozes, verduras, né? Hortaliças. Isso constitui o regime dietético escolhido por nosso Criador, né? E esses alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e um vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Isso está onde? Lá na Ciência do Bom Viver, páginas 295 e 296. Só que aí a gente sabe toda a história da humanidade, não é? Veio a transgressão, né, do pecado, que tudo começou pelo apetite, né? Eva acabou ali pecando por conta do apetite, levando Adão também a pecar, e tudo se desencadeou de uma forma que o mal começou a crescer de tal forma que o Senhor decidiu eliminar todo ser humano da terra. E aí, Noé pregou durante 120 anos, as pessoas não tomaram pé do que estava acontecendo, porque preferiam escolher o próprio estômago, preferiam escolher suas próprias convicções, né? E isso ocasionou a morte de todos os seres humanos da Terra, exceto Noé e sua família. E aí? Uma coisa interessante que aconteceu lá Uma coisa interessante que aconteceu é que vocês já observaram na leitura bíblica, quando a gente vai ler ali sobre o dilúvio, sobre Noé que entrou na arca, os animais, que Deus ele mandou que entrasse um casal de animais impuros. E quantos de animais puros vocês se lembram? Alguém pode responder? Sim. Quantos, irmã? Dois. Dois. Oi? Dois de cada. Não. Um casal de limpo e 7. Um casal de imundo e 7 de limpos. Exatamente. E por que Deus fez essa provisão, irmã Edinalva? De Passos. Eu estou vendo a Edinalva e falei, essa voz é de Passos. Meu nome é Edinalva. Não sabia não, linda. Você sabe por que, então, que Deus fez essa provisão? Porque Deus fez essa provisão? De 7 pares de animais puros. Eu não sei se a resposta vai estar certa. É porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então, ele saberia que eles iam ficar sem um alimento adequado, né? Exatamente. Então, eu imagino, porque eu não sou inteligente, não. Imagino que seria isso. Um imundo porque é proibido comer animal imundo. Então, Sim. era para continuar a criação, né? E os limpos Exatamente. porque ia servir de alimento
provisório para ele, porque ele não ia ter o alimento adequado, que seria os grãos. Seria essa a resposta? Perfeita sua resposta, Di. Só que é o seguinte, Di ainda foi mais longe, ela foi além da pergunta, ela foi além do que eu ia falar depois. Exatamente, Deus previu que ele ia levar 7 pares de animais limpos, porque eles precisariam ser o alimento do povo. Quando o dilúvio, as águas baixaram, secaram sobre a terra, não havia nada, nada, havia sido destruído todas as coisas. Deus precisou refazer todas as coisas, praticamente. E durante esse período, foi-se permitido o uso do alimento cárneo. Mas, como o Di falou para a gente, foi uma permissão provisória. Mas o que acontece com isso, gente? Nós temos um costume muito grande, nós somos muito dados como seres humanos a nos acostumar e nos acomodar a determinadas coisas. E a partir daquele momento, o ser humano se acomodou e se acostumou ao alimento cárneo. E tudo que Deus faz, o que o inimigo tenta fazer? Ele vem contrafazendo o que Deus faz. Porque ele quer trazer, Deus traz algo que é bom e ele tenta transformar isso em algo de ruim. Então, Deus permitiu o alimento cárneo, o inimigo incitando pessoas, né? Que a gente sabe que em todo tempo as pessoas foram estimuladas, incitadas e tentadas pelo maligno, né? Elas começaram a fazer coisas com esses alimentos que começaram a estimular ainda mais a mente, o cérebro humano, e o homem não quis mais deixar de comer carnes. Mas tem uma outra coisa super importante em relação a isso. Tem gente que fala, porque quando a gente hoje vai falar de alimentação saudável, né, de deixar os alimentos carnes, açúcares, essas coisas que são danosas à nossa saúde, o povo fala assim, mas Jesus comeu carne. Jesus, ele comeu peixe lá com os discípulos, quando os discípulos vieram, que ele já tinha ressuscitado, inclusive, ele já tinha peixes assados ali na beira da praia, e ele comeu com os discípulos. Mas Jesus também fez a ceia, na ceia da Páscoa tinha o cordeiro. Mas aí a gente volta para imaginar por que hoje nós temos muito maior necessidade de abandonar o uso da carne, dos seus derivados, do leite, do açúcar. Por que a gente tem uma necessidade maior de abandonar? Vamos raciocinar rapidamente. Eu vejo pela minha cidade. Eu moro em Vitória da Conquista, na Bahia. Gente, eu moro aqui há 48 anos. Porque eu vim para cá com 4 anos, eu estou com 52. Então, 53, gente, 49 anos. Eu fiz 53 em novembro, está recente, ainda estou esquecendo um pouquinho. Então, veja só, eu me lembro que há 20 anos atrás, Vitória da Conquista não tinha pessoas obesas praticamente. Há 30 anos atrás, a gente não via gente obesa. Hoje, a gente vê muita gente obesa em nossa cidade. Crianças, jovens, adultos, idosos, de todas as idades. Aí a gente pensa, mas não é por... gente, é por conta de tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa naquele peixe que Jesus comeu, naquele cordeiro que ele comeu na ceia da Páscoa, com seus discípulos, a gente não tem noção da proporção que de lá para cá a industrialização, o crescimento da ciência, das indústrias em geral, provocaram de danos à terra, às águas, à natureza, aos animais em geral. A gente não tem noção de quanto se tornou danosa a criação, os animais, mesmo os limpos. Inclusive, hoje, as plantas também. Hoje em dia, o feijão nosso não é mais puro, não. Ele é transgênico, o nosso arroz é transgênico, o nosso milho é transgênico. Tudo totalmente modificado pelo ser humano. Até o que a gente planta em nosso quintal ou em uma rocinha, se tiver, a gente vai ter um alimento para plantar que ele não é puro. Aos poucos, a gente vai colhendo e replantando, ele vai sendo purificado.
mas a gente não tem mais um alimento puro. Então, se naquela época não era o ideal que se comesse esse tipo de alimento, veja lá hoje em dia, que até os alimentos naturais, entre aspas, né? Que são os alimentos tirados da própria natureza, como os vegetais, por exemplo, as nozes, os grãos, os cereais, estão contaminados. Vejam lá as carnes, os peixes, os animais, né? E a Ellen White fala uma coisa bem interessante aqui que eu quero falar para vocês. Ela diz uma coisa assim que é chocante. Vocês têm, quem tem pets aí em casa, levanta aí a mãozinha que eu quero ver. Gato, cachorro, porquinho da Índia, quem tem pet? Olha, um bocado de gente tem pet, né? Vejam só. Ellen White fala assim sobre os animais, queridos. Os animais veem e ouvem, amam, temem e sofrem. Muitos animais mostram pelos que deles cuidam uma afeição muito superior à que é manifestada por alguns membros da raça humana. É mentira isso? Não é mentira, é verdade. Há animais que eles se apegam aos donos, que eles são tão leais que pessoas não são. Pessoas do nosso próprio sangue não são tão leais e amáveis conosco, como determinados animais que a gente tem. Então, não é só o nosso pet. Não são só os nossos pets que veem, ouvem, amam, temem e sofrem. Tem uma história que eu sempre conto quando eu vou fazer alguma palestra sobre saúde, uma história real, né? De um pessoal que tinha uma fazenda, né? E aí uma vaca pariu e o bezerrinho dela morreu. Essa vaca, ela mugiu a noite inteira ao lado do bezerro, tentando fazer o bezerrinho acordar. Ela mugiu um mugido de sofrimento, de choro. E os outros animais do curral vieram todos para perto e ficaram todos mugindo. Eles sofrendo a perda daquele animalzinho que havia morrido. Então, eles também sofrem. Então, você imagina que carne contaminada que a gente come, né? Animais maltratados, animais sofridos, animais que sentem que estão indo para um lugar que não gostariam de ir, que sentem a dor de serem mortos. Não é coisa simples, gente, isso é muito sério. Eu não estou aqui dizendo para vocês, gente, que eu hoje já não como mais carne, que eu não como nada de açúcar, não é isso, não. Eu estou na batalha, mas nós precisamos batalhar. A gente precisa fazer escolhas, porque são escolhas que determinam a nossa vida todos os dias, né? E tudo isso a gente abre mão da nossa saúde por conta de apenas 2, 3 centímetros, que são os centímetros do paladar. Porque vejam só, a gente quando mastiga, a gente sente logo vontade de engolir o que a gente está mastigando, não é? Porque as nossas papilas gustativas, as mais ativas, estão mais na parte posterior da língua, mais lá no fundo. Então, quando a gente mastiga algo que a gente gosta, a gente quer logo engolir. Mas engoliu, acabou. O sabor já foi. Então, em nome de 2, 3 centímetros de prazer, né, que é o que o paladar nos fornece, a gente perde longos anos de vida. E longos anos de saúde também. Porque às vezes a pessoa nem morre logo, mas é até pior em alguns casos, que fiquei pelejando, sofrendo a vida toda, com doenças incuráveis, com sofrimento, com dores, à base de medicamentos, né? É uma coisa terrível. Agora eu quero falar um pouquinho para nós mulheres, especialmente, sobre a questão dos cânceres. Eu não vou falar especificamente do câncer de mama, mas eu vou falar dos cânceres em geral, porque a forma de desenvolvimento, a forma as consequências, né? Os fatores de risco, os sintomas, né? O tratamento, a prevenção, tudo está numa mesma base. Então, eu vou falar aqui principalmente do câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer de ovários, que são os cânceres que mais atingem, mais matam mulheres todos os anos. O de mama é o campeão, né? Ele é o campeão, é o que mais mata mulheres.
câncer de mama, ele, como todo e qualquer câncer, é um desenvolvimento anormal, né, de células na mama da mulher. Essas células elas podem começar a se proliferar de maneira anômala das axilas para as mamas ou também das mamas para as axilas, né? Geralmente o câncer de mama, a maioria deles começa bem sutilmente, pequenininho, demora de crescer, vai crescer, tem alguns que se desenvolve 1 centímetro entre 7 a 10 anos. Então, quando a mulher descobre, já tem muito tempo que ele está ali alojado, porque ele vai crescendo muito, muito devagarinho. A não ser aqueles cânceres agressivos, de tumores que crescem de maneira muito rápida e agressiva, né? E ele vai trazer consequências para essa mulher. Vai trazer consequências físicas e vai trazer consequências emocionais, né? Primeiro que a mulher imaginar, eu tenho um relato de uma mulher que eu fiz uma palestra e ela estava também, ela tem até um testemunho, que ela teve um câncer de mama e ela disse que ela se olhava no espelho, ela olhava para a mama dela, e ela disse que ela sentia uma gastura tão grande que era como se ela falava, meu Deus, esse bicho está me comendo aqui por dentro, está comendo o meu peito. Imagine a angústia de uma pessoa dessa que passa por isso, né? Então, tem as consequências físicas e emocionais, por quê? Porque o tratamento ele pode te retirar um quadrante do peito da mama dessa mulher, né? O câncer, o próprio tumor, pode alterar o volume, o formato dessa mama. E a mama, ela é um item feminino muito importante para nós mulheres. E é através da mama que a gente sustenta nossos filhos com a amamentação, né? A mama é uma parte que dá o tom feminino à mulher, que embeleza a mulher, assim como os cabelos, né? Então, nós temos a mama como parte desse eu feminino, que é muito importante para nós. Então, quando a mama é atingida, a mulher ela fica muito abalada emocionalmente, né? Também, tanto quanto quando ela tem um câncer de colo do útero, quando ela tem um câncer de ovário, porque eles fazem parte do aparelho reprodutivo feminino. Né? Assim como a mama faz parte também, porque ele é por onde a gente amamenta nossos filhos. E é muito difícil a gente se ver assim, uma mulher se ver assim, ceifada nesse aspecto. É muito sofrido para uma mulher desenvolver qualquer tipo de câncer, né? E existem fatores de risco para o câncer de mama e para outros cânceres também, o fato de sermos mulheres, né? Porque homens têm câncer de mama, mas em uma quantitativo muito menor do que mulheres, tipo, em torno de 1, 2% no máximo aí. Enquanto tem, vamos supor aí, 100 mulheres com câncer de mama, vai ter um homem com câncer de mama, que é, muitas vezes, nenhum, entendeu? É muito ínfimo em relação à quantidade de mulheres que têm câncer de mama. A mulher ter idade maior do que 50 anos, ter histórico de câncer na família, principalmente parentes de primeiro grau, não ter filhos ou ter filhos só após os 30 anos. Hoje em dia, como é que está acontecendo, gente? No tempo das nossas avós, das nossas mães, as mulheres casavam muito cedo, com 13, 14 anos, 15, elas já estavam casadas, algumas delas já tinham filhos. Nossas mães, nossas avós, elas tinham 8, 10, 15 filhos. E quando elas chegavam à idade da pré-menopausa, elas já tinham encerrado a carreira, porque elas tinham realmente um atrás do outro, eram muitos filhos na sequência, né? Mas hoje não, hoje nossas meninas, elas querem estudar, elas querem conquistar o emprego dos sonhos, elas querem ter o apartamento, a casa delas, elas querem ter o carro, elas querem ser independentes para depois elas pensarem no relacionamento e viverem um tempo para ver se vai dar certo, para depois elas pensarem em ter o filho. Então, quando elas pensam em ter filho, já estão chegando numa idade que já quase não dá mais nem para ter esses filhos. Onde aí a medicina vai ter que entrar com um monte de coisas, um monte de aparatos para que essa mulher possa ter um filho de maneira saudável, entre aspas, quando dá certo. Então, filhos após os 30 anos vai ser um fator de risco. E não ter os filhos, fator de risco maior ainda. Né? Então, eu sempre falo, quando eu vou falar para jovens, falo, vocês tenham cuidado, meninas. É bom a gente, sim, crescer, se desenvolver profissionalmente, mas não precisa vocês esperarem o mestrado, o doutorado, o MBA, o PhD, não precisa, sabe?
podem ir construindo os sonhos de vocês e tendo também os filhos de vocês, antes dos 30, se possível, melhor. Né? Pessoas que bebem, né, bebidas alcoólicas, etilistas, pessoas que fumam, tabagistas, pessoas que têm excesso de peso. Nesse excesso de peso, a gente faz aqui um adendo, porque nem todo mundo tem excesso de peso porque quer, porque é guloso, porque não controla a boca. Não é assim. Há pessoas que têm excesso de peso por questões físico-químicas, por questões hormonais que estão fora do controle da pessoa. Eu tenho uma prima, por exemplo, que ela engorda por ansiedade. Ela come muito pouquinho, mas se ela ficar ansiosa, rapidão, ela tá uma bolinha. Então, assim, tem pessoas que têm uma dificuldade. Umas têm facilidade para engordar, dificuldade para emagrecer, outras têm dificuldade, porque mesmo sem se alimentar em exagero, elas engordam por outros motivos e outros fatores. Só que a gente tem que buscar, né? Entrar no controle. Há pessoas que vão precisar de um controle para a compulsão. Inclusive, não a compulsão alimentar, mas a compulsão que leva à ansiedade, que faz a pessoa também engordar, mesmo sem comer em exagero. Falta de exercício também é um fator de risco, a gente precisa se exercitar. Nós não nascemos para viver parados. Se nascêssemos para viver parados, não íamos ter braços, pernas, para quê? Se era para a gente viver parado. Tudo que a gente tem é para o movimento, né? Quando as meninas menstruam muito cedo, né? As mulheres que têm uma menopausa muito tardia, depois de 55 anos. Eu me lembro, gente, eu tenho 53 anos, como eu falei para vocês. Na minha época, as meninas menstruavam com 13, 14. Eu menstruei mesmo e ia fazer 14, né? Mas era muito comum, 13, 14, até beirando os 15. E antigamente eu sei que as meninas menstruavam até um pouco mais tarde, em alguns casos. Mas hoje, tem crianças de 8 anos menstruando. Tem crianças de 9 anos menstruando. Minha sobrinha, quando ela tinha 7, ela começou a desenvolver pelos pubianos, a maminha. Minha cunhada quase enlouqueceu, porque pensa uma menina de 7 anos menstruada, gente. Pré-púbere. Então, assim, minha cunhada levou no médico, ela passou um remedinho para dar uma controlada, porque ela estava começando a entrar na puberdade com 7 anos. Então, isso é uma crueldade. Mas isso é o quê, gente? Qual a origem disso? Nossa alimentação. Hormônio em tudo e para tudo. Entendeu? E, além da alimentação, a estimulação precoce. Porque, infelizmente, nossas crianças elas são muito erotizadas. Elas têm muito estímulo erótico, muito novinhas. E isso, querendo ou não, estimula hormonalmente nossas crianças. Os sintomas do câncer, eles podem ser um caroço na mama, irritação, irregularidade, maminha franzida, um lugarzinho, covinha, parecendo que tem uma casquinha de laranja, dor ou inversão do mamilo, ou protusão de um mamilo que é invertido, vermelhidão ou descamação, secreção, caroço nas axilas, tudo, qualquer coisa, qualquer alteração na mama da mulher, até uma espinha que apareça na sua mama, e que ela demora um tempo além do que é natural para cicatrizar, pode ser um câncer de mama. Então, qualquer alteração. Por isso que é bom a gente se conhecer, se observar todos os meses, fazer o autoexame, se olhar no espelho, ir para debaixo do chuveiro, massagear as mamas, perceber se tem algo diferente, fazer os exames periódicos, né? O ginecológico, porque ali o ginecologista já lhe avalia, já lhe orienta. Então, é necessário fazer. E qualquer coisa, qualquer diferença, até uma manchinha na mama pode ser o início de um câncer de mama. Né? No colo do útero e no ovário, ele ainda se torna mais perigoso. Por quê? Porque ele não dá sinais. E, geralmente, quando os sinais chegam, ele já está avançado. Então, ele precisa se cuidar para evitar o risco. Né? Os tratamentos também é um tratamento que machuca muito a mulher. Por quê? Ou vai ser retirada uma parte da mama dela, como eu falei lá no início, falando sobre as questões emocionais, ou vai ser tirada toda a mama, ou um quadrante, ou a mama inteira, né? Ela vai passar por quimioterapia, por radioterapia, os cabelos vão cair. Essa mulher fica fragilizada, ela fica enjoada, ela fica... Gente, é muito difícil o tratamento. É muito... E ainda, graças a Deus, para aquelas que existe o tratamento, e que o tratamento ainda é eficaz, e que a mulher fica livre, né? Livre da doença, nunca mais vai pensar em ter nem o de mama, nem o de colo de útero, nem
dos ovários. O tratamento, quando o câncer ele é um câncerzinho assim, que está ainda localizado ali, que não está muito abrangente, né? Ela vai fazer o tratamento do estágio 1 e 2, que é uma cirurgia, tirando o quadrante, parte da mama, né? E radioterapia após. Se for o estágio 3, que são os tumores locais, mas eles são maiores, são os tumores assim, que já dá sinais de que ele está num desenvolvimento mais avançado. Aí vai fazer o tratamento sistêmico, que é com quimioterapia. Quando essa quimioterapia é bem sucedida, ela vai fazer o que com esse tumor que está grandinho? Vai reduzir, ele vai murchar. Murchou, aí a gente pode fazer o tratamento local com cirurgia e radioterapia depois. Mas existe também o estágio 4, que é quando o câncer já está bastante avançado, ele já tem raiz em outro lugar, que é o que a gente chama de metástase, né? Nesse caso aí, o tratamento é sistêmico, mas ele vai ser avaliado conforme custo-benefício. Por quê? Porque, assim, se o câncer ele já está avançado, ele já tem metástase, e a mulher já está muito debilitada, não vale a pena fazer a quimio. Porque quando você faz o tratamento sistêmico em um câncer que já está se enveredando por outras áreas, você sabe como é um formigueiro, né? Você chega ali, tem 5 formiguinhas em cima. Pisa nele para você ver o que acontece. Sai formiga de onde você jamais imaginou, né? E alguns cânceres eles se comportam dessa forma. Quando já está em determinado estágio dele, quando mexe, ele vai proliferar e essas células cancerígenas vão se espalhar e só vai ser pior. E outra coisa, a quimioterapia, quando o paciente já está debilitado, então, assim, ele acaba trazendo a morte mais rápido para essa paciente do que se deixar ela à mercê da própria doença. Por isso que precisa ver o custo-benefício desse tratamento sistêmico quando o câncer já está num estágio maior. Tanto de mama como de colo de útero, de ovário, tem que ver tudo isso. Os estágios são os mesmos, né? Aí viu que está avançado e que a mulher está fragilizada, não vale a pena fazer esse tratamento de quimioterapia, porque o tratamento vai matar essa mulher mais rápido do que a doença em si. Vejam só, mas tudo isso é decisão que a gente precisa tomar. E quando a gente está frente a uma doença, a gente precisa ter a postura de quem não quer viver doente, de quem não quer morrer por conta daquela doença. Né? A gente tem que tomar essa decisão, a pessoa tem que tomar essa decisão de que ela vai lutar com tudo que ela pode, com todas as suas forças, para vencer essa doença. Mas, para isso, a mente da mulher tem que estar boa, tem que estar tranquila, tem que estar saudável. E se a gente está com alimentação péssima, não fica saudável mente, nem corpo, nem coração, nada. A gente precisa estar bem, vivendo uma vida saudável para que a gente possa ter uma mente saudável. Porque lá tem uma frase também que diz assim: mente sã, corpo são. Não é? Se a nossa mente não está legal, nosso corpo todo reflete e adoece. Então, para prevenir esse e outros cânceres, né, a gente tem que estar fazendo os exames periódicos. Né? Não sei quem estava hoje na sala, né, que eu perguntei para o pastor Enéas sobre a mamografia. Eu não sou favorável. Né? Realmente, para mim, a mamografia, só se realmente não tivesse outra forma de abordagem, né? Outro exame, que tem outros exames que são precisos tanto quanto e menos agressivos, menos arriscados para a mulher. Tem um exame chamado High-Screen, que ele foi descoberto, foi elaborado na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e é um exame de sangue. Coleta o sangue como se coleta para qualquer outro exame, hemograma, ou qualquer outro, e para mulheres que têm até 50 anos, ele é capaz de triar os riscos daquela mulher ter câncer de mama em até 86%. Se a mulher tiver acima de 50 anos, ele é capaz de triar em até 60%. Para verificar se naquela mulher tem um risco para câncer de mama ou não. Então, é um exame maravilhoso, só que é um exame bastante caro. Né? Eu vou até pesquisar se ele já chegou aqui ao nosso país. Se chegou ainda, no SUS com certeza não chegou ainda, né? Mas pode ser que alguém já tenha acesso aqui no país, eu creio até que sim, que já tem um bom tempo esse exame, lá na Alemanha, e ele já pode ter chegado aqui, né? Não sei quanto seria o custo, mas não era barato.
Outro fator de prevenção é você ter filhos antes dos 30, amamentar. Cada ano que você amamenta, quem aqui já amamentou 5 anos, por exemplo? Cada ano que você amamenta, isso é uma literatura antiga, mas que eu continuo seguindo ela, uma literatura que eu gosto demais. Diz que cada ano reduz até 5% de chance da mulher ter câncer de mama. Então, uma mulher que amamentou durante 5 anos não precisa ser um filho só. Vamos supor que a mulher tenha 3 filhos e desses 3 filhos ela conseguiu amamentar 5 anos. Ela tem uma redução de 25% de chance dela ter câncer de mama. Então, amamentar é bênção, é proteção para a mãe e para o bebê. Não ser alcoolista, não beber bebidas alcoólicas, não fumar, fazer o controle do peso e praticar exercício. E fazer o uso dos 8 recursos naturais que Deus deixou aí para nós, né? Que a gente já sabe: alimentação saudável, água, sol, ar puro, exercício, repouso, temperança, confiança em Deus. Queridos, todos os dias nós precisamos tomar a decisão de termos saúde. Mas essa decisão, ela tem que ser diária e contínua, porque a todo momento nós seremos tentados a fazer a opção pelo que nos adoece. Eu estava falando com meu esposo hoje, falei: amor, isso é um absurdo. Tem uma propaganda que eu acho que talvez vocês já tenham visto na televisão. Eu não sou de televisão, mas meu marido assiste televisão o dia todo, se deixar, ele gosta muito. Mas, assim, aí você passa, não tem jeito, você ouve uma coisa, ouve outra, às vezes você senta na mesa para ver alguma coisa, a televisão está ligada, você ouve, você senta no sofá, a televisão está ligada, você ouve, e acaba chamando a atenção. Tem uma propaganda que fala da enzima lactase de uma determinada marca. E ela diz assim: se você, com medicamento tal, pudim pode. Com medicamento tal, franga parmegiana pode. Com medicamento tal, leite com não sei o que pode. Com medicamento tal, iogurte, ou seja, você usa um remédio para você ter acesso ao prazer de comer coisa que você gosta, mas que lhe faz mal. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma coisa incoerente. Completamente. Eu acho que a OMS permitir tal tipo de propaganda é um erro, assim, que eu não tenho palavra para dimensionar. Porque então tá bom. É igual há um tempo atrás, eu vi uma propaganda de outro medicamento também que me deixou assombrada. Ele até saiu do essa propaganda, que eu acho que foi assim, muito. Mas continua tendo parecidas, né? Daqueles medicamentos que a pessoa usa depois que come muito exageradamente ou que come coisas muito gordurosas. É um absurdo, gente. Você come algo que está tirando a sua saúde e você toma um remédio que não vai lhe fazer bem para burlar o mal-estar que você está sentindo. Porque aquele medicamento só é um paliativo. Ele não vai tirar o dano que aquele alimento horrível vai causar no seu organismo. Ele só vai diminuir a dor, diminuir o desconforto, reduzir ou tirar, mas não tirando a causa do o dano que aquilo lhe causou. Então, eu acho isso o cúmulo do absurdo. Então, nós vamos tomar decisões o tempo inteiro em prol da nossa saúde, em prol da nossa vida, em prol do nosso bem-estar. Eu vou falar sobre saúde mental, então essa parte que tem aqui eu vou pular. Aqui tem uma frase de Anselm Jape, que ela foi cunhada em 20 de 5 de 2022. Né? Anselm Jape, ele cunhou essa frase ela está lá no Instituto Humanitas Uníssimos. E ele é professor e ele estava no ciclo de estudo. Olha o nome do ciclo de estudos, viu? Ciclo de estudos Decálogo do Fim do Mundo. Olha o nome do ciclo de estudo que esse homem estava participando. E ele também tem um livro que o título do livro é o seguinte: A Sociedade
autofágica. O que é autofagia? É comer, eu comendo a mim mesma, né? A sociedade autofágica, capitalismo, desmesura e autodestruição. Ele cunhou a frase seguinte: estamos num barco sem combustível e arrancando madeiras do casco para alimentar as caldeiras. É uma metáfora, né? Uma frase metafórica, mas que fala assim de uma forma muito real que a gente vive hoje. O mundo é um barco que não tem mais combustível e nós estamos arrancando as madeiras do casco para alimentar as caldeiras, né? Nós estamos vivendo num mundo onde a natureza está completamente degradada, né? Combustível não tem mais. E a gente está arrancando as madeiras do casco e vamos afundar. A gente sabe, para ele a visão é essa, para nós a visão é completamente ampliada pelas profecias. A gente sabe que a gente está vivendo o caos deste mundo, porque as profecias estão se cumprindo e vão continuar até o fim, e breve virá o nosso Salvador. Nós temos a grande esperança. Não é? Eles não têm, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo que o Senhor nos deu a grande esperança da volta do nosso Salvador, Ele deixou para nós as orientações da saúde. E é muito triste a gente pensar que pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm, que não honram o Criador, estão à nossa frente, ó, muito com os cuidados com a saúde, com os cuidados, fazendo uso largamente dos 8 recursos naturais. E nosso povo morrendo por doenças evitáveis, porque não fazemos uso dos recursos naturais que Deus deixou. Porque preferimos os 2 ou 3 centímetros de paladar, de prazer, do que uma vida saudável, uma vida plena, né? E honras ao nosso Deus. Porque, como nós lemos lá no início, eu gostaria que a irmã Di lesse novamente para mim, acho que foi ela que leu, não foi, irmã Di? Gostaria que lesse novamente aí para a gente. O Lá em mesmo 1 verso Coríntios. de 1 Sim, Coríntios? 1 Coríntios, sim, sim. Então, 1 Coríntios 19, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ou qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Uhum. Então, queridos, é isso. Nós não pertencemos a nós e precisamos tomar decisão, mulheres, especialmente eu falo para vocês agora, de abrir mão daquilo que nos tira, né? Porque tudo que nos tira saúde, tudo que nos tira paz, tudo que nos tira algo de bom que Deus deixou para ser feito daquele jeito, nos afasta também do nosso Deus. E eu digo para vocês com propriedade, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive a experiência. Eu gosto muito de orar em jejum. Eu gosto, quando eu tenho que tomar decisões, quando eu tenho que buscar de Deus respostas, eu sempre quero fazer isso em jejum, nas primeiras horas da manhã, em jejum, em oração com meu Deus, sabe? Porque minha mente ela fica muito mais clara quando eu estou em jejum. Então, Deus ele deixou as coisas de uma forma muito plena. E nós somos templo do Espírito Santo. A gente precisa tomar as decisões de estar ao lado de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo, para que realmente a gente possa viver e não apenas sobreviver. Que é o que, infelizmente, a maioria das pessoas hoje está sobrevivendo. É cheio de dor, é cheio de sofrimento, é cheio de estresse, é cheio de angústia, é cheio de pânico, de depressão, é cheio de tantas enfermidades, né? E a gente precisa entender que essas enfermidades, elas também são ocasionadas pelo que a gente come, pela forma como a gente vive aqui. Aqui tem uma estimativa aqui que no triênio 2023 a 2025, que foi o ano passado, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, apontava para aproximadamente mais 704 mil novos casos de câncer no Brasil.
Então, é um absurdo, gente. E o pastor estava falando lá hoje à tarde também com a gente, né? Que muita gente que ele tratou, quando ele trabalhou lá no Instituto Adventista, era a maioria câncer. Gente, está assim avassalador. E a gente, infelizmente, tem perdido a batalha, porque a gente não tem aberto. Eu sei que não é fácil, viu, meus amores? Eu digo para vocês, porque eu louvo a Deus por eu ter conseguido, pela misericórdia e graça dele, eu fiz um pacto com ele. E agora, em março, faz 2 anos que eu deixei de comer chocolate, para a honra e para a glória do Senhor, porque eu era chocolate. E eu louvo tanto a Deus por isso, por ele ter me dado essa força. Eu fiz um pacto com ele, deixei. Mas deixei para sempre. Eu nunca mais vou comer chocolate, em nome de Jesus. No início não foi fácil, fui tentada, tudo que eu fazia uma palestra, o povo me dava uma pacote de chocolate, eu fazia outra palestra, o povo me dava uma sacola de chocolates mais caros, mais gostosos. E eu, Senhor, não vou tocar, não vou comer. Eu tinha o aniversário de alguém para trazer para mim um pedaço de bolo de chocolate. Eu ia para o lugar, falei, gente, misericórdia. Mas também passou essa fase aí absurda. Eu acho que é porque eu ainda ficava pensando no chocolate, chocolate aparecia, né? O povo diz isso. Mas fui muito tentada. Eu sei quem estava colocando chocolate na minha frente o tempo inteiro. Eu entendo e sei. Mas eu louvo a Deus porque ele me fez resistir. E eu estou aqui, vai fazer 2 anos, para a glória do nome do Senhor. Quando eu sinto cheiro, às vezes ainda salivo. Quando eu sinto que o cheiro, assim, que chocolate tem aquele cheiro forte, né? Ainda dou uma salivada, mas eu falo, é para a tua glória, Deus, e eu não vou ceder à tentação nunca mais, em nome de Jesus. Graças a Deus. Estou firme. Mas não é fácil não, meus amores. Mas com Deus a gente consegue. A gente consegue tudo porque Ele é Deus. E nós somos filhos dele e Ele está aqui para nos dar o melhor, para fazer o melhor por nós, não é? Alguma pergunta? Irmã Margarete, eu Diga, minha tenho irmã. uma amiga minha, assim, que ela... A mãe dela foi, na verdade, a avó do meu filho, Emanuel, porque o meu filho sempre criaram longe das avós. Como a gente congregava perto, ela é de uma igreja e eu da Assembleia de Deus e ela de outra. E eu tinha os 2 pequenos, o Emanuel e o Gabriel, que são diferentes só de 2 anos. E ela levou eles para casa dele e o Emanuel se criou com ela em Curitiba. E ela, depois eu fiquei morando no norte do Paraná, fiquei sabendo que ela pegou câncer. Faleceu com câncer de mama. E agora, essa semana, elas me avisaram que a Claudinha, que é a que cuidava do Emanuel também, disse para mim que a irmã dela me ligou, tá com câncer avançado no útero. Oh, meu E Deus. ela tem uma criança de 4 anos e outra de 8. Mas diz que ela tá com uma fé muito grande, que não dá para imaginar, que parece que ela não tem nada. Mas é muito grave. Ela já vai fazer a quimioterapia, vai fazer a cirurgia, uma cirurgia também. E tá com metástase por todo já. Oh, meu pai. Será que pode, que não pode reverter isso? Ou... Olha, irmã Marisa, eu te dou a mesma resposta que o pastor deu para a gente hoje à tarde. Não há impossível para Deus, né? Não existe Sim. nada que Deus não possa fazer. Do ponto de vista da ciência mesmo, da medicina, é improvável, não é? Mas para o nosso Deus, não é impossível. Ela Essa perdeu a menina que está com câncer, foi a mãe que teve câncer e agora a filha? E a de mama foi a irmã, foi de mama, a mãe, e agora é ela de útero, ovário. Sim, sim. E É eles, assim, complicado. são cristãos, né? Mas eles comem de tudo. E como que a gente vai falar para eles que eles têm que largar açúcar, largar carne? O açúcar é a cocaína comestível, né? Sim. É o mais viciante, é o mais terrível o açúcar. É muitas vezes pior do que a carne, né? O açúcar. Viciante e danoso mais do que a carne, é o alimento principal do câncer. Pode ser que Então, reverta, irmã Marisa. Não vamos perder a fé, vamos orar por ela e clamar, porque o nosso Deus pode todas as coisas. diz que ela É sente muita verdade. dor, porque ela se sente forte, que ela não está sentindo, mas tem que estar lá tomando a medicação.
por causa da dor. Porque quando o câncer chega à fase de dor, ele está muito avançado. Em geral, o câncer ele vai se desenvolvendo sem causar dor nenhuma. Isso que ela Quando chega tinha na muita fase de cólica dor, desde a adolescência, muita cólica. E agora, em dezembro, começou cólica de novo e dor não passou daí mais. vamos orar por ela. Bota o nome dela pra gente, meu amor, pra gente orar, viu? Estou colocando, é Cláudia o nome dela. Tá certo, meu bem. Você quer perguntar mais alguma coisa? Fechou, né? Então, irmão Pedro. Fala, Pedrinho. Eu acho tão fofo, Nanda, chamando você de Pedrinho. Vou imitar Nandinha. Boa noite para vocês. Boa A, noite. a minha esposa, ela não sentia nada. Mas aí ela pegou câncer no útero. Em um mês ela passou mal, em um mês ela morreu. O É isso, médico, irmão Pedro. o médico disse que não adiantava fazer nem cirurgia e nem tratamento, porque o câncer comeu ela da cintura para baixo. Comeu rápido. É isso, irmão Pedro. Geralmente o câncer ele é engraçado, porque às vezes a pessoa realmente não está sentindo nada. Mas às vezes, como ele é uma doença silenciosa, que ele vai ali proliferando, né? Às vezes a pessoa tem alguns sintomas, mas jamais imagina que é um câncer. Por exemplo, o câncer, a tumoração, ela para evoluir, ela requer muito sangue. Então, geralmente, a pessoa acaba desenvolvendo alguma anemia, acha que é uma coisa que não tem nada a ver, não sabe ainda o ponto onde o câncer está se desenvolvendo, porque não sente dor inicialmente. E aí, porque o câncer ele é muito vascularizado, ele exige muito sangue, ele suga o sangue da pessoa, literalmente. Então, quando ele está já nessa fase que ele está desenvolvendo bastante, que ele está sugando bastante sangue da pessoa, descobre, a pessoa debilita muito rápido. Por quê? Porque a pessoa já está realmente sendo enfraquecida pela doença, e o fato de saber mexe muito com as emoções, com a mente da pessoa, e a pessoa realmente acaba definhando muito rapidamente. E a A doença minha, toma conta e leva a a pessoa. minha, a minha esposa, ela pesava 95 quilos. Ela morreu com 70. Perdeu 25 25 quilos em um mês. Em um é mês. muito rápido, irmão Pedro, é muito rápido, é terrível. Essa doença é maldita. Mas a gente está aqui, né, como diz o povo aí, né, no ditado popular, com a faca e o queijo na mão. O Senhor já deixou para nós as orientações, nós precisamos lançar mão disso para que, pela graça dele, sejamos livres, né, dessa maldição. E a família dela, não, nenhuma da família teve câncer. É só ela, Sim. só ela. E que em nome de Jesus. Porque realmente a pessoa fala que tiver alguém da família que tem, é provável que o filho tenha. Alguma família tem, mas ela não. A família nenhuma tinha. Ela foi a primeira. Irmão Pedro, eu vou falar um pouco sobre isso na última palestrinha da série, né? Quando eu abordar sobre a saúde mental. Eu vou falar um pouco sobre essa questão aí. Pode falar, irmã Iranilda.